Imagine ser jogado em uma cova cheia de leões famintos, e não por cometer um crime, mas por ser fiel ao Senhor Jesus. Essa é a história, queridos, de um homem que preferiu enfrentar a morte que trair a sua fé. Um homem íntegro e inabalável, que mesmo em terra estrangeira jamais se curvou diante de reis, de decretos ou ameaças. O nome deste homem era Daniel. Neste vídeo você vai descobrir que essa não é apenas uma história infantil ou um conto antigo ou mais uma passagem bíblica. É uma mensagem viva, poderosa, urgente sobre coragem, oração e confiança total em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Vivemos, queridos, tempos em que ser fiel custa caro, ser honesto incomoda, ser temente a Deus provoca resistência. Mas Daniel nos mostra que a fidelidade não passa despercebida pelo céu nem pela terra. A cova dos leões, queridos, não foi o fim, foi o palco do milagre extraordinário de Deus. Prepare-se para uma jornada emocionante. Vamos entrar na Babilônia, andar pelos corredores do palácio, presenciar a conspiração dos invejosos e, acima de tudo, ver como a oração move e realiza o impossível. Fique comigo até o final e você será edificado, desafiado e fortalecido a viver uma fé que não se curva, mesmo diante dos leões. Graça e paz, queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Oração. É um prazer muito grande ter você aqui comigo para mais um encontro. Se é a primeira vez que está conosco, fica à vontade. Já aproveito para pedir a sua inscrição. Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui neste canal todas as segundas, quartas e sábados. Curta este vídeo, compartilhe e faça a missão junto conosco e vem comigo conhecer a história de um herói da fé, cuja história é transformadora, inspiradora e aumenta a nossa fé. Contudo, para entendermos a profundidade desta história, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar ao século 6 a.C. Jerusalém, queridos, havia sido invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo de Deus foi levado cativo, e entre os prisioneiros estava um jovem judeu chamado Daniel. Babilônia não era apenas um império poderoso, não, queridos. Babilônia era o centro da idolatria, da soberba humana e de uma cultura que rejeitava completamente o Deus de Israel. Daniel foi levado ainda jovem e passou a viver numa sociedade que exaltava os deuses falsos e a autoridade absoluta do rei. Apesar disso, ele se destacou logo nos primeiros anos, porque decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem se dobrar aos costumes contrários à sua fé. Em meio a um povo pagão, Daniel foi promovido, alcançando posições de altíssima influência política. Mas isso teve um preço, queridos. A sua integridade provocaria inveja. As pessoas não ficariam felizes com o sucesso de Daniel. A fidelidade de Daniel a Deus incomodou as pessoas. Babilônia, com toda a sua glória e corrupção, tornou-se o campo de batalha espiritual onde Daniel travou suas maiores guerras. E não foram com espadas, mas foram de joelhos dobrados. O cenário era de opressão, de decreto contra a oração e de um rei manipulado por bajuladores. Mas mesmo nesse ambiente hostil, Daniel manteve-se firme como uma coluna que o tempo e a pressão não conseguem entortar. Daniel havia se tornado uma figura respeitada no império, admirado até pelo próprio rei Dario, mas sua retidão incomodava profundamente os outros governadores e sátrapas. Eles sabiam que não encontrariam falhas administrativas ou morais em Daniel. Então,
decidiram atacar onde ele jamais abriria mão, que era a sua fé em Deus. Disso, Daniel não tinha barganha. Com isso não havia barganha. Daniel não barganhava a sua fé. Esses homens arquitetaram um plano sutil e muito maligno. Convenceram um rei a assinar um decreto que proibiria qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Dentro de um prazo de 30 dias, nenhum homem poderia orar ou fazer petição a nada ou a ninguém que não fosse o rei. A punição para o descumprimento desta lei seria a cova dos leões. Era uma armadilha feita sob medida. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia, com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. E eles sabiam que ele não deixaria de orar, mesmo que a vida estivesse em jogo. Daniel não negociava sua devoção. Daniel não negociava sua fé. Quando o decreto foi promulgado, ele não escondeu a sua fé. Ele não esperneou, não gritou, não murmurou. Ele não disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Não, ele orou como continuamente fazia. Ele não tentou orar em segredo, ele não fugiu, ele não inventou desculpas. Ele continuou como sempre, ajoelhando-se diante do Senhor. Foi exatamente isso que os conspiradores esperavam. Eles o encontraram orando, queridos, e aí correram para levar a denúncia ao rei e exigiram o cumprimento da sentença. Dario, envergonhado por ter sido manipulado, tentou salvar Daniel, mas a lei dos medos e persas era irrevogável. Daniel foi condenado à cova dos leões. O homem que não tinha medo de reis, de decretos ou de feras estava prestes a ser testado da forma mais brutal. A escuridão caiu sobre a Babilônia e com ela o silêncio angustiante do palácio. Mas em algum canto sombrio da cidade, rugidos ecoavam. Daniel havia sido lançado à cova dos leões, uma câmara subterrânea com predadores famintos, selada com uma pedra e o selo real. Aos olhos humanos era muito difícil. Não, aos olhos humanos era impossível. Não tinha saída. Os inimigos de Daniel passaram a noite brindando, festejando e dando risada. Conseguimos colocar Daniel no seu devido lugar, fazê-lo ser comida de leões. Mas, queridos, Daniel era um homem de fé. A fé de Daniel era mais real do que a própria morte. Naquela noite, o rei não dormiu. Ele jejuou, recusou entretenimentos e quando amanheceu, o rei correu até a cova. Ele gritou com esperança e temor. Disse assim: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E do fundo da cova veio a resposta impossível. Ó Rei, vive eternamente o meu Deus, a quem eu sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum dano. Oh, queridos, imagine esse momento. Um homem cercado por feras selvagens, ileso. Não porque era forte, mas porque Deus honra os que o honram. Daniel passou a noite em paz, enquanto os poderosos estavam tomados pelo medo. Foi uma vitória da fidelidade, uma prova viva de que Deus é soberano até sobre os dentes dos leões. Daniel não saiu apenas vivo da cova, queridos. Ele saiu como um testemunho vivo. O rei Dario, impressionado, decretou que em todo o império se temesse o Deus de Daniel, o mesmo Deus que livra, salva e realiza sinais. Queridos, a história de Daniel não é apenas um relato antigo de coragem, é um espelho que nos confronta. Em um mundo cada vez mais hostil à fé,
onde valores são relativizados e a verdade é atacada. Os cristãos também enfrentam suas covas dos leões nestes dias. Elas vêm em forma de rejeição, vêm em forma de perseguição, de tentação, de solidão ou até mesmo de decisões difíceis. E a pergunta permanece, queridos. Você vai se curvar ao decreto do mundo ou vai permanecer firme diante do Deus Todo-Poderoso? Daniel nos ensina que fidelidade não depende das circunstâncias. Ele orava mesmo sabendo do decreto. Ele confiava mesmo diante da morte. E sua fé não foi recompensada com a ausência de provações, mas com livramento dentro da provação. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel, queridos, na cova. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova, mas Deus entrou com Daniel na cova. Talvez você esteja sendo pressionado a abrir mão de princípios, a se calar, a ceder. Talvez esteja cercado por leões, problemas pessoais, crises. Mas lembre-se, a fidelidade hoje prepara o livramento de amanhã. Eu vou repetir, a fidelidade hoje prepara o livramento de amanhã. O mundo pode até tentar silenciar sua fé, queridos, mas não pode impedir Deus de agir na sua vida. Não tenha medo de orar, de falar de Jesus, de viver com integridade. Pode custar caro agora, mas traz recompensas eternas. O mesmo Deus que guardou Daniel é o Deus que te vê, te ouve e te livra. Hoje, nós vimos que a fidelidade de Daniel não foi apenas uma escolha, foi uma convicção. Ele decidiu permanecer com Deus, mesmo que isso lhe custasse tudo. E é isso que o Senhor espera de nós. Uma fé que não negocia, que não se esconde, que não muda conforme as pressões do mundo. Uma fé que permanece de pé, ainda que todos ao redor se ajoelhem diante dos decretos deste século. Queridos, ore comigo agora assim. Senhor, assim como Daniel confiou em Ti, mesmo diante da cova dos leões, eu também quero confiar, meu Pai. Quando o medo quiser me calar, me dá coragem. Quando a pressão quiser me fazer ceder, me sustenta. Ensina-me, Senhor, a orar, a ser firme e a andar contigo todos os dias, mesmo quando ninguém mais o fizer. Que eu seja um reflexo do Teu poder e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, se essa mensagem tocou o teu coração, eu quero te pedir, faça a missão junto comigo, curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém, vamos abençoar o máximo de pessoas possíveis. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você deseja se tornar um guerreiro e uma guerreira de oração, acesse o link que está na descrição e seja um homem, uma mulher, um vigilante de Deus na oração. É em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.